Olá, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma reunião aqui do nosso grupo de pesquisa Memória. Agora, iniciando uma nova leitura, né, que veio, inclusive, de inspiração da última palestra que a gente organizou, do Ergon, e a gente decidiu, né, ler um livro dele que vai trazer algumas questões e dilemas, né, que nos deixaram muito inquietos, inclusive, nessa palestra que ele fez para a gente. E eu vou compartilhar a tela, porque essa vai ser uma apresentação conjunta entre eu e Diogo. Me avisem, por favor, só se vai estar aparecendo direitinho para vocês. Beleza. Bom, gente, essa apresentação, então, é da introdução, né, e do capítulo 1 do livro Iacracia e a Ditadura das Big Techs. O autor desse livro é o Ergon Kugler de Moraes Silva. Esse livro é de 2024 e é extremamente atual porque ele vai problematizar algumas questões que até então pareciam distópicas, né, mas que ao longo do livro a gente vai entender que está acontecendo, né, estão já presentes em nossas vidas. Então, esse texto, né, que a gente vai trazer, né, Diogo, ele tem um caráter bem introdutório e reflexivo, né, então ele vai propor alguns pensamentos, vai nos apresentar alguns dados, algumas informações, que ele deve, obviamente, elaborar ao longo dos próximos capítulos. Então, sem mais delongas, a gente passa aqui para a nossa apresentação. Diogo, quer se apresentar antes da gente começar? É bom, né? Pessoal, eu sou Diogo Azubel, sou professor de jornalismo na Universidade Federal do Acre, e coube a nós, nesse momento, a Thalita e a mim, fazer um apanhado do que vai ser esse novo ciclo de discussões. Então, sempre que vocês tiverem alguma intervenção, por favor, além de levantar a mão, vocês falem, porque como eu estou acompanhando a apresentação, eu não vou conseguir olhar vocês, tá? E Thalita também, com base no que a gente conversou, se quiser ir complementando, por favor, fique à vontade. E aí, como diz a Thalita, sem mais delongas, eu quero começar perguntando se já aconteceu de vocês estarem fazendo o que quer que fosse e, sei lá, pensando de repente num tempero diferente, pensando no que vão jantar, ou até comentando que querem comprar outro, esse ou aquele produto, e no momento seguinte esse produto, esse tempero, essa culinária aparecer no celular de vocês. Já aconteceu em algum momento? Ou é só comigo? É bastante comum, né? Eu imagino que estamos todos mais ou menos e todas na mesma faixa etária, ali crianças na década de 90, e me parece que quando aparecia uma propaganda de carro, ou aparecia uma propaganda de uma música diferente, de um álbum diferente que fosse lançado, a gente começava a ver mais aquele carro na rua, a gente começava a ver mais aquele cantor, aquela cantora, nos anúncios, nas revistas, porque o nosso cérebro ele passava a ter mais capaz não é nem mais capaz, mas ele se predispunha a identificar mais a ocorrência desses carros, ou dessas músicas, ou desses cantores e bandas. O que está acontecendo com a gente agora, e essa é uma discussão muito presente no livro, é sobre como não se trata de telepatia, sobre como não se trata de mágica, como não se trata de coincidência, mas uma arquitetura que nos coloca diante de uma vigilância massificada. E aí a gente começa a ter os nossos comportamentos, as nossas preferências, os nossos projetos contemplados com aquilo que a tecnologia entrega para a gente, seja por meio de um anúncio no Instagram, seja por meio de uma propaganda quando a gente abre um site qualquer de compra, aparece justamente aquele produto que você estava procurando. Então, não é coincidência, as coisas elas estão articuladas de uma maneira muito presente, justamente por conta dessa presença massiva, nem sempre a gente se dá conta. E aí, Sim. Desculpa, Thalita. Não, só complementando, né, o que você traz, né, ele começa com uma reflexão muito interessante, que eu até marquei aqui para ler em voz alta, né, que ele já começa nos instigando, né, ele diz assim: imagine um país onde o governo, de forma autoritária, proibisse você de ler sobre determinados temas políticos.
E se esse mesmo governo passasse a enviar no seu endereço privado incontáveis panfletos com teorias de conspiração cuidadosamente selecionadas para moldar sua visão do mundo, levando em consideração aspectos de sua personalidade, seus vieses, suas inseguranças e seus desejos. Se você tentasse reclamar de censura, não haveria sequer julgamento e você não teria a quem recorrer, pois o governo desse país foi cuidadoso o suficiente para estabelecer sua sede fora do território que ele governa, tornando-se imune a qualquer decisão judicial. E aí ele fala, né, parece distopia, não? E aí, a seguir, ele fala, né, ele pede para a gente refletir com ele. Quando foi que você deixou meia dúzia de companhias globais, ou seja, as Big Techs, passassem a decidir por você o que você pode ou não falar no seu dia a dia, ou pautarem, sem qualquer transparência, qual tipo de conteúdo as plataformas entregarão para influenciar a sua opinião ou ocultarão do seu feed? Que eu acho que é exatamente isso que o Diogo está trazendo, né? Ele já inicia toda essa questão, né? Problematizando isso, né? Esses algoritmos que vão nos entregar coisas sem necessariamente termos pedido, mas que estão dentro de uma legalidade porque estão fora, né, do nosso país. Então, isso é algo que é curioso também. E aí, Thalita e colegas, é interessante pensar no que viria a ser essa iacracia. Para vocês, eu imagino que já tiveram, vou voltar aqui para a tela em que eu vejo os rostos de vocês, para vocês que já passaram os olhos no livro, o que vem a ser essa iacracia? Não precisa ser vincular uma leitura profunda do livro, quero provocar vocês a pensarem de acordo com a experiência individual. O Nadal, que chegou agora, deu boa tarde para a gente no chat, o que é a iacracia, Nadal? Tudo bom, Diogo? Assim, no supetão. Iacracia... Você sabe, né, que os bons são sempre punidos. Acho que, em parte, a gente está refém dos algoritmos e dos prompts, né? Em segundo lugar. Janice, o que você acha de ser? O que vem a ser iacracia nessa tua vivência? É como se fosse uma democracia feita pelas IAs, que elas determinassem o que é essa questão toda abrangente da sociedade. Você tangenciou bem, viu, Janice? Porque o que o autor conta para a gente? E era uma transição perigosa dessa democracia representativa para um regime em que essa governança ela é invisível. Então, não são mais sujeitos em quem a gente vota, pessoas que a gente escolhe para compartilhar ou que, teoricamente, compartilham valores semelhantes aos nossos para nos representar. São conglomerados privados que estão ali muito fortemente sediados no Vale do Silício e que eles vão pautar a atenção pública, e aí eu não estou pensando mais no contexto de Brasil apenas, mas eles vão pautar a atenção pública e eles vão modular as nossas emoções, de forma que a gente pode dizer mesmo que esses conglomerados, eles decidem o que pode e o que não pode circular na esfera pública. Um exemplo, eu acredito que a gente já falou sobre isso em alguma outra reunião, a imagem o resultado que aparecia no Google quando você jogava o termo patroa. A gente já falou disso, não já? É um clássico, os alunos adoram falar, ai, professor, porque a Anitta mudou o Google. E, de fato, há ali uma representatividade daquele sujeito que se colocou de maneira muito firme em relação à patroa não ser mais a esposa do patrão, que também é uma acepção possível, mas de ser a mulher que manda, a mulher que planeja, que controla. Vejam só, em alguma medida, esse debate público, ele passa pela atuação individual de uma pessoa portadora de um lugar especial de fala, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem essa democracia muito enviesada, essa democracia mascarada, em que as decisões, teoricamente, são tomadas pelas esferas representativas, no nosso caso, os membros e as membros do legislativo, mas que não, e a gente vai ver isso no futuro no livro, que passam necessariamente pelos interesses desses grandes conglomerados. Thalita, você quer falar? Sim, o pessoal também está colocando aqui no chat, né, a Adri também colocou que a iacracia para ela é a alteração dessa esfera pública para a mediação digital. E a Marina falou que tem um livro do professor Ricardo Mendonça, da UFMG, que vai abordar isso pelo viés de uma institucionalização algorítmica, que acha que é esse o governo profundamente influenciado pela inteligência artificial. E a Patrícia até complementou, né, que muitos de nós
mantemos a ilusão do livre-arbítrio, né? Então, a gente tem essa ilusão ali de escolha, né? De estarmos no poder, mas, na verdade, isso já mudou, né? Inclusive, num próximo tópico aqui do capítulo, né? O Ergon, ele vai trazer um pouco dessa discussão do público e privado também, né? Que ele vai enxergar essa dicotomia, mas vai entender que essa dicotomia, ela está longe de ser suficiente para dar conta da complexidade de camadas que a gente está vivendo hoje nesse universo conectado, né? É interessante, eu não sei porque está cortado na nossa tela, mas na lâmina anterior, os números, ele fala muito disso, de quanto há de acúmulo. Eu não sei se o Zoom está muito... Isso aí. Obrigado, Thalita. Como o lucro desses... Aí fica difícil ler, né? Acaba ficando o gráfico maior e a leitura menor. Desculpa, gente, eu não era para ser desse jeito a apresentação. Ele fala em números que são muito vultuosos. Por exemplo, pós-pandemia, ali em 2023, o lucro conjunto dessas empresas, que chama de empresas de tecnologia, ele soma 327 bilhões de dólares. É muito mais dinheiro do que eu consigo contar. A Alphabet, que é do Google, e a Meta, elas sozinhas estão com 100 bilhões de dólares de lucro no mesmo período. Não é por acaso, de novo, retomando a fala inicial, não é coincidência. Então, pensem, por exemplo, como o sistema de recomendações que a gente tem na palma da mão, que a gente tem no celular, no tablet, no computador, na televisão, cada vez mais até na geladeira, ele pode manter grupos mais vulneráveis, como as e os adolescentes, presos e presas a ciclos de alternância entre estímulo intenso e ansiedade. É um mecanismo que vai explorar essa vulnerabilidade, não tem outra palavra para dizer isso, essa vulnerabilidade para reter a atenção e para também potencializar o consumo de determinados produtos. Eu não sou influencer de estilo de vida, de maquiagem, mas por acaso pipocou no meu feed um vídeo em que a influenciadora, ela dizia, olha, esses são os produtinhos mais revolucionários dos últimos anos. Aí tinha um lá que chamava, acho que eram lágrimas de unicórnio, me ajudem aí quem usa maquiagem, lágrimas de unicórnio, só que durante muito tempo vendeu, não tinha nas lojas, toda marca queria lançar lágrimas de unicórnio, que não era absolutamente nada, era uma solução ali, quase um soro fisiológico, segundo ela, quase um soro fisiológico com glitter. Então as crianças amavam isso, tem que ter as lágrimas de unicórnio. Já deve ter aparecido para vocês aquele, eu não sei nem o nome daquele, é tipo algo para apertar, uma slime, mas que vem em cores fosforescentes, vem com mais brilho, com menos brilho, numa caixinha que se parece muito com um pó de arroz da vovó. Aí a década de 90 gritando, as pessoas abrem, descobrem qual é a cor, e não passam cálculo, gente. Enquanto a gente puder permanecer aqui entre os 29 e os 35, a gente vai permanecer, né, Thalita? Mas as pessoas, elas abrem, descobrem que aquilo ali é um azul mais ou menos brilhoso, elas ficam ensandecidas, quando o produto não tem absolutamente nenhuma utilidade. Então, há ali um fomento, nesses dois exemplos, de algo que é puramente voltado para o consumo. Há outros, certamente, há muitos mais em todas as esferas. O fomento ao consumo de livro de colorir para adultos pode ser mencionado também, e assim sucessivamente. A gente consegue passar para a próxima lâmina, Thalita, por favor? Sim. Obrigado. Nesse segundo bloco, o que a gente estabelece uma espécie de linha temporal em que essa ideologia do Vale do Silício ela é tensionada para demonstrar que o domínio dessas plataformas, dessas empresas, desses conglomerados, ele não vem de aquisições, como eu posso dizer, aleatórias. Não são aleatórias, mas são predatórias. E aí, enquanto a gente tem eu vou colocar muito entre aspas, tá? O mercado tecnológico nesse esquema de consumir, de adquirir, de incorporar mais e mais organizações, por outro lado, a gente tem a inação regulatória, o direito, e aí a gente pode pensar isso em uma outra discussão, em como o direito ele se amolda ou não ao avanço tecnológico. O direito tem um ritmo muito próprio e ele não age de maneira a regular
de novo, um mercado de forma tão rápida, tão compatível com o movimento desse próprio mercado. Então, o que se tem? A ideia de que essas corporações elas vão se tornar maiores e maiores devido à genialidade de um ou dois ou três amigos numa garagem, de um sonho que foi tido ali, alguém investiu a mesada, o aluguel do mês, e aí se criou uma grande empresa tecnológica. Isso tudo é desmistificado no livro, no sentido de que, abre aspas, ele usa isso para a gente, entre aspas, essas big techs ganham esse grande no nome, muito baseadas na prática parasitária. Elas vão devorando toda e qualquer inovação que surge ao seu redor. Então, há um mecanismo inovador ali que eu não domino ainda, que eu não detenho, eu incorporo a minha empresa de tecnologia. Eu não usava o anterior ao Instagram, que tinha os Reels antes dos Reels, que tentou ser comprado pelo grupo, e Snapchat, isso aí, não usei o Snapchat, tinha os filtros. No momento em que essa venda ela é negada, o Instagram vai lá e implementa os seus próprios filtros, ele implementa a sua própria lógica de Reels. Eu nem sei se o nome é Reels mesmo no Snapchat. Diga, Thalita. Não, só para fazer um complemento ao que você está falando agora, né? Tem um dado momento aqui também do nosso capítulo que ele vai citar o Morozov. E aí ele vai dizer que ele destaca que as Big Techs não só dominam o mercado com o seu poder avassalador, mas também transformaram a própria noção de poder e controle do capitalismo moderno, né? E é aí que ele traz a ideia de acumulação primitiva dos dados, onde as nossas informações pessoais, elas são apropriadas, monetizadas, sem que a gente tenha o controle ou a informação disso, né? E aí, o que me chama a atenção é que ele vai fazer essa comparação, né, com esse conceito que o Morozov traz, justamente com esse impacto despolitizante, né, que é quando o debate público ele também se transforma em um produto comercializável. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente vê aquela foto da posse do Donald Trump ao lado de todos os donos das Big Techs, isso também não é uma coisa que foi uma coincidência, né? É altamente estratégico e simboliza e significa muito também. A gente chegou a discutir isso na Seta do Tempo, né? Então, nessa lâmina, aqui a gente tem alguns marcos históricos. Já te passo a palavra, Marina. A gente tem alguns marcos históricos, obviamente, não é uma linha do tempo exaustiva, mas em que a gente vai destacando aí, por exemplo, em 2012, a compra do Instagram pela Meta, o WhatsApp em 2014, e eles surgem numa lógica de não agregação pura e simples dos serviços, mas muito dentro da neutralização, da proposta de neutralização de ameaças que podem se apresentar como concorrentes, ou mesmo que podem significar uma antecipação da maturidade do mercado. Não é que o mercado está maduro, longe disso. São essas aquisições que elas antecipam essa ideia de maturidade. Diga, Marina. Eu não sei se vocês costumam interromper assim para falar, mas só que quando nesse trecho eu lembrei, né, quando ele traz a ideia da acumulação primitiva de dados, eu não consegui não fazer um paralelo com o capítulo do Capital, da acumulação primitiva do capital, e com o fato de que nesse capítulo Marx traz a ideia de que se tudo antes era comum e depois foi sendo expropriado, né, foi gerando aquela acumulação primitiva do capital, quem vai deter o capital. E aí, pensando no início da internet, né, naquele otimismo da internet, e a gente pensar nessa acumulação primitiva de dados, acho que dá para fazer um paralelo interessante, pensando como que a internet nasce para ser livre, para ser coletiva, né, aqueles primeiros autores que vão pensar nisso, mas que, assim como no movimento do capital, esses dados vão se tornando commodities e nada vai pertencendo mais a nós, né? Nada vai sendo mais nosso. E eles passam a usar isso para o sistema capitalista, como eles sempre fazem. Eu só achei um paralelo interessante que ele
me evocou aqui nesse texto. Interessante, Marina, porque lá eu imagino que talvez, dependendo do tamanho da tela de vocês, não dê para acompanhar o item 5 dessa lâmina, que é um paralelo com as ferrovias, é um paralelo com a indústria petrolífera, e também se valeu muito da letargia, dessa lentidão na regulação. A gente sabe que o direito, enquanto técnica, e a gente tem pessoas do direito aqui que podem me corrigir se eu estiver equivocado, ele deve acompanhar, ele deveria acompanhar, nem deve, deveria acompanhar os movimentos da sociedade, mas nem sempre isso acontece com a velocidade com que a sociedade ela vai se configurando. Então, exemplos são muitos. Exemplo da união civil entre pessoas do mesmo sexo, exemplos em relação até a doação de sangue, gente, por pessoas homossexuais era inviabilizada. Até dia desse, pouquíssimo tempo. Então, você vê que tem ali uma modificação na cabeça da sociedade, em como a sociedade ela se coloca diante de determinados temas, e a regulação vem no bojo disso. Ela não acompanha em paralelo, ela vem ali muito integrada, como essa discussão se coloca, mais ou menos com gente no seio social. A gente está só fazendo assim, eu tô com receio, porque o povo da justiça, né, os agentes do direito, são bem como eu posso dizer, firmes em relação ao que é discutido sobre regulação, sobre tudo. Não existe certeza nenhuma, a gente não tem protocolo a seguir, a gente não tem modelo a replicar. É tudo novo, inclusive, para essas pessoas. Diga, Janice, eu já estava esperando. É que como as leis, elas passam por todo um processo até a aprovação, elas precisam tramitar nas duas casas do Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, depois no Senado, fica muito complicado o direito acompanhar mesmo essa velocidade que toda essa tecnologia traz. Então, todos esses movimentos sociais, eles acabam primeiro chegando nos tribunais. Então, primeiro a gente vai ver as decisões dos tribunais, muitas vezes tendo que atuar sem ter uma regulação legislativa, justamente por causa de toda essa demora do processo legislativo, de como ele acontece, como ele é construído, como ele ocorre, que ele precisa dessa aprovação, entrando dentro dessa questão democrática de novo, né? Então, a gente sempre está voltando para essa questão, que ele joga muito no livro também, né? Com essa questão da democracia e como esses processos tecnológicos, a inteligência artificial e as big techs, elas acabam influenciando todos esses processos democráticos. Isso também inclui esse processo que envolve o direito e a criação das leis, das normas, das regulamentações dessas tecnologias na sociedade. Então, é um conglomerado muito complexo, e tu falou muito bem, explorou muito bem esse ponto mesmo. É como se o direito estivesse sempre correndo atrás da máquina. Então, essas questões vão sempre primeiro chegar nos tribunais, e muitas vezes os tribunais vão precisar atuar sem leis, vão ter que buscar decisões a partir de doutrinas, livros, até direito comparado, que vem sendo decidido em outros países. É um processo... Está se criando a jurisprudência, né? Que guia em alguma medida a legislação. Exatamente. Eu não estou assim tão ruim, viu, Thalita, no direito. Eu fiquei pensando também, né? Porque num dado momento ele vai falar sobre soberania. E eu estou tendo a sensação que a palavra da vez agora é a palavra soberania, né? E eu acho ainda que as pessoas, pelo menos é uma visão muito particular, né? Eu estou tendo a impressão que as pessoas ainda não têm noção do que significa soberania, né? A gente está falando de soberania digital, e o que isso significa, por que isso é bom ou por que isso é ruim, por que o Brasil precisa trabalhar para ter a sua própria soberania digital, né? E aí, esses conjuntos de narrativas opostas, né, eles se chocam a todo momento. Eu não sei se vocês também pescaram um pouco isso, mas eu tenho percebido que existe até uma dúvida, né, sobre o que significa, o que isso é, né? Eu vi recentemente que parece que o governo vai investir numa máquina, né, de IA aqui para gente, que vai aumentar, não sei se a palavra é aumentar, mas assim, que vai colocar a nossa soberania digital num lugar mais confortável, sabe? Então, eu não sei, essa conversa, né, que a gente está tendo, me remete a um pouco isso que ele traz, né? E aí tem um ponto que ele vai falar
sobre o fato da soberania popular ceder lugar aos algoritmos e isso gerar necessariamente essa dependência tanto estrutural quanto a diminuição do senso crítico. Então, além da gente não ter a nossa própria soberania, né, a população, a sociedade também cede a essa soberania que vem de fora, né? Então, não sei se vocês pescaram isso também em algum momento, se vocês estão tendo essa impressão, mas parece que soberania é a palavra da moda, não sei. Eu só não sei se soberania de fora, tá? Porque talvez essa soberania, ela não vem de uma outra nação, de uma outra nação, de um outro território, mas do interesse desses grandes conglomerados. Concorda, Janice? Eu acho que vem muito nesse sentido de que a soberania, na verdade, é o poder supremo, a independência que o país tem para decidir suas questões internas sem a influência de outros países, né? Então, eu acho que muito disso que vem dessa discussão da soberania digital é exatamente isso, como essas big techs, com receitas até superiores ao PIB de muitos países, elas conseguem influenciar a soberania dos próprios países nas decisões que envolvem questões internas, né? Então, eu acho que tem os dois sentidos. Tem tanto essa questão da influência na soberania estatal mesmo, dos países, né, pelas suas decisões internas, como essa questão da soberania digital na parte de ter uma independência sobre as suas decisões e sobre o uso das tecnologias, né, sobre o desenvolvimento das tecnologias, a criação, e não essa importação de tecnologias de fora, né, como se o Brasil tivesse essa possibilidade de criar suas tecnologias, ter uma soberania nesse sentido de tomar suas decisões nessa questão. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, essa discussão da soberania digital também. Tanto na questão de ter uma independência em relação aos temas que envolvem a sua tecnologia que é utilizada no seu país, quanto nessa questão de não ter tanta influência nas decisões internas vindo dessas big techs, desses conglomerados. É que eu pensei na ideia de uma soberania às avessas. E ser soberano é ser independente para tomar suas próprias decisões, para estabelecer suas próprias políticas e protocolos, a despeito de que uma grande corporação XYZ possa definir como adequado, ou como coerente, ou como interessante. Não é o que acontece. A gente tem aí um comprometimento da ideia de soberania nacional quando um grande conglomerado atuando no Brasil, e a gente sabe que para atuar no Brasil você precisa, independentemente de onde você venha no globo, você tem que ter um representante que responda nacionalmente sobre aquele negócio, sobre aquela empresa. Em atuando no Brasil, a gente tem casos de empresas, de conglomerados tecnológicos que se recusam a cumprir ordens judiciais. Isso, para mim, não é soberania em medida alguma. Porque o debate, se a gente for pensar, e aí saindo um pouco do livro e trazendo para a nossa experiência cotidiana, no diálogo com as nossas famílias, no diálogo com os nossos colegas, não necessariamente pessoas da academia somente, a gente vai ver muito essa ideia de cerceamento de direitos. Eu tenho que ter o direito de poder circular as minhas informações, os meus dados, livremente. Não é sobre isso. Não é sobre ter direitos ou não ter direitos. É sobre estabelecer protocolos para aquilo que é adequado e o que não é adequado. Como se fez na França em relação ao uso de celulares por adolescentes menores. Então, percebam, há ali um debate que vem muito atrelado e essa ideia de que eu estou perdendo alguma coisa, eu, ser social, perco alguma coisa com a regulação de temas como a internet. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Esse fim de semana vocês devem ter visto, eu não sei o nome da colega, mas foi uma mulher preta que comentou algo, um homem branco se sentiu desprestigiado e começou a xingá-la de todas as formas possíveis, apelando para xingamentos racistas. Ele não só se satisfez em xingá-la publicamente ali nos comentários, como ele vai pro privado dela e começa a xingar nessa ideia de que eu posso, esse sujeito hipotético, eu posso me manifestar, isso é opinião, isso não é racismo. E aí ela volta com um feedback pra gente, ela diz, olha, apaguei aquele vídeo, o que eu buscava já foi resolvido, que foi a atenção da empregadora desse sujeito, ela já falou comigo, não tenho reservas nenhuma, como me pediram com muita distinção, eu tirei do ar. Mas assim, vocês também vieram aqui para dizer que eu não podia me defender, que eu não poderia falar o que eu falei. Falei sim. E, assim, é um vídeo espetacular. Você vê, gente, como é que você pode se colocar a despeito do tema que está sendo discutido como alguém, um sujeito detentor de mais direitos do que eu.
a gente volta ao básico do básico. Eu quando criança, ouvi muito isso. O seu direito acaba quando começa o do outro. Então a gente volta para que é esse pensamento restritivo, esse pensamento inadequado de que regular é restringir. E, em certa medida, se a gente for alinhavando ali pela etimologia da palavra, a gente vai chegar a esse verbo, a restrição, mas a gente também vai chegar ao verbo de expansão, no sentido de que eu posso e eu devo, um processo bilateral. Thalita, se tem alguma coisa para acrescentar? Porque essa lâmina especificamente eu fiz pensando na parte teórica mais dura do capítulo que a gente está trabalhando. Sim, ele vai falar exatamente isso, e essa questão da tecnosfera, ele já começa a trazer para esse debate que ele vai falar do público e do privado, né? E aí, só para deixar claro, né, assim, ele até traz essa definição, né, o que ele está chamando de tecnosfera no livro é a dimensão tecnológica que se materializa por meio da construção humana, envolvendo a internet, plataformas e meios que usamos para nos conectar. E aí, ele traz exatamente um estudo que foi feito, né, em 2023, durante o International Conference of Theory and Practice of Electronic Governance, né, que vai falar exatamente sobre esse lugar. E aí, ele vai alinhar essa percepção da tecnosfera, primeiro, com a não neutralidade das redes, e aí ele vai falar que isso vai implicar na disputa política da democracia, que vai passar a ser desbalanceada, né? Então, quando a gente fala sobre essas possíveis regulações ou legislações ou tudo mais, né? Ele usa até uma analogia, né, dizendo que essa disputa ela se torna desbalanceada porque o juiz da casa seria o decisor de quais termos os algoritmos deveriam alcançar ou restringir. E aí, a partir dessa questão, né, ele vai até suscitar que muitas empresas, como é o caso do Google, que ele usa como exemplo, né, tem o seu maior lucro, inclusive, com vendas de dados, né, não é com a Amazon, não é vendendo produtos, não é vendendo livros, né, é vendendo dados, informações, o que é extremamente assustador. E aí, só para trazer os comentários aqui também do chat, né, a Adriana falou que se usa a hashtag Soberania das Nações a partir da Jornada Continental, que reúne vários países. O Nadal também falou, né, enquanto a gente estava falando sobre a questão da soberania, ele falou sobre o exemplo de centenas de instituições governamentais que são dependentes de arquivos em nuvens estrangeiros, né, com dados sigilosos, inclusive. Né? E aí a Marina até falou, porque a maioria dessas empresas, elas se recusam a ter sede nos lugares, né? Que é o que o Ergon traz também. Eles atuam em determinadas nações, países, mas eles não têm sede nesses lugares, né? O que permite que eles façam essas dobras nas legislações também, de certa forma, né? E aí a Janice até complementou o que o Nadal disse, né? Inclusive no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Usando a Amazon, né? Então a gente teve esses comentários. Percebam que tudo vai se intercalando com o que a gente já está discutindo. Sobre essa ideia de neutralidade, o algoritmo não existe. O algoritmo ele é pensado, ele é estabelecido por mentes humanas e ele reflete o quadro histórico, eu vou chamar de esse momento histórico, essa pausa no tempo e no espaço. Então, em área de pesquisa é a fotografia, então pensando como se fosse uma fotografia, esse algoritmo ele se estabelece como um retrato de seu tempo. Então, eu tenho lá a ideia da patroa como esposa do patrão, é um retrato de um tempo, não brota do nada, brota de experiências e de vivências que são incorporadas pelo algoritmo. Especificamente sobre o comentário do Nadal, a gente não vai muito longe, né? A Fiocruz estava com esse problema. Refém, pura e simplesmente refém de uma mudança nos termos empresariais, uma mudança no contrato estabelecido pode colocar uma das instituições mais, eu diria, como no meme, mais orgulhecedoras que a gente tem no Brasil, pode colocar todo o trabalho de uma equipe multidisciplinar em xeque.
A gente avança um pouquinho para essa ideia de censura que a Thalita trouxe, eu ia chamar de Sabrina, Thalita, perdão, a censura prévia em face de uma soberania nacional e do colonialismo digital, um exercício que a gente pode fazer, pensando aqui de novo no Nadal, pensando na Adriana, pensando na Janice, se nós desejarmos começar a prestar serviço como uma sociedade. A gente pode fazer isso pura e simplesmente nos chamando de sociedade, ou é necessário seguir um protocolo normativo para que, sim, sejamos chamados de sociedade e, mais do que isso, reconhecidos para trabalhar como sociedade? A gente tem que seguir um protocolo. Ali, as normativas nacionais estabelecem, inclusive, a ideia da sociedade de fato. Se eu não estou muito enganado, Janice, a sociedade de fato é aquela que existe no mundo real, mas não existe no papel. Só que para usufruir do regime societário como uma sociedade de direito, ela precisa seguir os protocolos que são estabelecidos, entre eles o registro na junta comercial, e assim a gente vai se desdobrando. Por quê? Para abrir essa nossa sociedade, sei lá, serviços acadêmicos, Nadal, Amaral, Azobel, consultoria. Por que a gente precisa seguir essa regulação de maneira muito opressiva em alguns casos e o conglomerado não precisa? Então, há aí um desbalanço, há um descompasso entre como a legislação local ela se aplica a determinados casos e não se aplica a outros. Então, a ideia de soberania que a gente discutiu lá atrás, ela vai com Deus, né? Vai para as cucuias, como a gente dizia há não muitos anos. Você quer falar, Thalita? Não, eu acho que a gente pode talvez avançar um pouquinho, porque o que ele vai trazer sobre público e privado, eu acho que é interessante, né? Ele fala, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, né? Ele vai mencionar esse estudo da NetLab, da UFRJ, que comprovou, né, que existem, eu até anotei aqui, limitações de postagens sem aviso, que é o que eles chamam de shadow banning, né? Então, isso é até interessante, porque teve um dia que eu estava pensando até uma postagem para colocar no Instagram, e aí eu estava conversando com uma aluna minha que entende um pouco dessa questão das redes, né? E ela falou assim, Thalita, eu posso mudar um pouquinho o seu texto? Eu falei, mas por quê? Não tá legal e tal? Aí ela falou assim, não, é porque você usou algumas palavras que vai diminuir muito a entrega do nosso post para as pessoas, porque são palavras que, entre aspas, o Instagram não gosta, né? Então, existe isso, né? Um pouco, como que eu posso dizer, um pouco escondido, né? Um pouco assim, num lugar que você não enxerga, né? Mas que é algo real. E isso também tem a ver justamente com o que ele vai dizer sobre o lobby internacional, né? Ele cita vários outros casos, traz valores que são absurdos, né? E aí ele traz até o exemplo do Telegram, né? A gente, inclusive, teve um exemplo mais recente, né? Daquela transmissão ao vivo, que foi uma coisa assustadora, né? E que tem a ver um pouquinho com esses debates, né, das legislações, das atuações no país e tudo mais. Eu ia avançar para a questão do debate do público e do privado, mas não sei se nessa lâmina, Diogo, você quer falar mais alguma coisa. Eu quero pensando ali no Tupiniquim, não sei se vocês notaram lá ali no último intertítulo, Telegram contra o ordenamento jurídico Tupiniquim. Aí eu vou fazer um disclaimer que eu não estou dizendo que o nosso ordenamento ele é subdesenvolvido, não é isso, não, eu estou usando Tupiniquim, para quem está assistindo a gente no YouTube, como um sinônimo de engrandecimento nacional, voltando às nossas raízes. É sempre bom fazer esse disclaimer, porque é comum que as pessoas usem palavras assim para tentar macular aquilo que está sendo dito. A intenção aqui é o oposto, é exaltar a nossa história enquanto nação. E aí, para fechar especificamente esse tópico da censura, do colonialismo, Thalita, antes da gente avançar, a gente pode pensar nessa ideia de que eu não gosto, plataforma, conglomerado, não gosto de determinadas palavras, de determinados termos, de determinadas construções, e eu posso
te banir da minha plataforma, tu não te tornas mais usuário e tu não tem a quem reclamar, porque, de novo, não existe um sujeito, não existe uma pessoa representante daquele conglomerado no Brasil. O sistema de atendimento ao consumidor, a consumidora, ele é automatizado, a gente fica em looping de máquina em máquina e ninguém resolve o nosso problema, culminando muitas vezes na necessidade de acionar o judiciário para resolver coisas que são simples de resolver, que são relativamente tranquilas de resolver. O próprio tupiniquim aqui, se eu usasse um outro termo, não me ocorre nenhum, mas me ocorre, mas eu não gostaria de colocar um termo mais denso, para dizer, olha, eu estou utilizando esse termo aqui para dissecar a ideia que você tem dele, não como uma espécie de arma contra quem quer que seja. A conta já foi banida, eu não tenho mais a quem recorrer, percebem? Acho que a gente pode avançar a partir disso, Thalita, que tal? Beleza. Mesmo porque o nosso tempo tá uma loucura, né? Deixa eu passar aqui. Bom, aí ele já vai trazer algumas outras questões, mas antes disso, algo que eu acho importante que ele traz aqui para a gente é justamente essa questão do público e do privado, né? Que seria talvez até esse segundo tópico do capítulo. E uma coisa que eu achei interessante que ele trouxe para a gente é que essa dicotomia, primeiro, ela não dá conta da complexidade dos sistemas. E aí tem um trecho que ele vai dizer assim: ainda assim, há quem possa dizer que se as plataformas são empresas privadas, então o usuário poderia escolher qual empresa gostaria de frequentar e consumir. Mas a concepção de que esses espaços podem ser estritamente classificados em categorias binárias não reflete a complexidade intrínseca desses ecossistemas. Até porque as plataformas digitais, mesmo sendo desenvolvidas como empresas privadas e com fins lucrativos, transcenderam a sua natureza original, tornando-se arenas públicas do engajamento cívico e promovendo discursos e atividades políticas. Então, é engraçado porque tem um dado momento aqui do texto que ele vai dizer assim: a gente vai dizer que as redes sociais democratizaram, né, esses debates. Mas, ao mesmo tempo, é uma democratização altamente controlada, né, e vigiada, de certa forma, e coordenada, né? Então, eu acho interessante essa dicotomia que ele vai trazer para a gente, porque ele até finaliza essa digressão dizendo o seguinte: de tal forma, a natureza privada dessas plataformas é coexistente com seu caráter público, desafiando a ideia de uma divisão linear e binária entre outras esferas. Isto é, a ausência de uma regulação efetiva por parte da sociedade, através do Estado, transforma a internet em uma espécie de terra sem lei, onde cada plataforma estabelece os seus próprios termos de uso, muitas vezes desassociados das legislações dos países em que operam. E aí que eu tenho a impressão de que a gente vai caminhar, né, para o que ele vai trazer, que são esses caminhos para a superação e a governança democrática. Aí não sei se o Diogo quer continuar. É bem por aí, porque a gente pode até avançar para a próxima lâmina, que tem um esquema em como está péssima resolução, gente, desculpa, eu não imaginei que ia ficar tão pequenininho, mas um esquema que coloca sujeitos e sujeitas como nós, da comunidade acadêmica, em paralelo a pessoas e organizações da sociedade civil, a representantes do setor empresarial e do próprio governo, para pensar como é que essa regulação é possível, para pensar em caminhos em que essa regulação ela se faça frutífera para a sociedade, de novo, devolvendo à sociedade aquilo que é tirado dela. E muito dentro de uma lógica de que cada país, cada território tem o seu próprio encaminhamento, tem a sua própria configuração, se estabelece diante de determinadas discussões de maneiras nem sempre compatíveis, iguais ou mesmo semelhantes a outros territórios. Pensar, por exemplo, a questão dos impostos, das BETs, pensar a taxa das buzinhas, eu não estou defendendo a taxa das buzinhas, tá? Mas eu estou falando de um contexto muito específico do Brasil em que a gente vive. E aí, a partir dessas experiências sociais, dessas configurações, a gente consegue avançar para uma regulação que ela é retroalimentada pela experiência social. Eu vou tomar a liberdade de pedir, se a Patrícia estiver aí,
que ela fale em 2 minutinhos a ideia dela de pesquisa que está sendo fomentada para uma próxima investida dela, que é justamente a partir da experiência social, com o uso da tecnologia, com o uso da inteligência artificial no contexto acadêmico. Patrícia, você se sente com esse jeitinho malemolente de te convidar, você se sente à vontade para comentar com a gente? Claro, é um prazer, né, falar sobre isso. Então, a gente está começando um projeto, né, ainda incipiente, ainda é uma ideia, justamente para trabalhar a questão dessas leis, né, que elas, as leis que a gente deve seguir a partir da inteligência artificial. Então, assim, o quanto daquilo que nós já temos pronto, de fato está sendo empregado, de que forma isso pode ser visto dentro do texto, e mais do que isso, como que os professores, coordenadores conseguem visualizar ou até mesmo criticar o texto do aluno, sabe? Então, assim, não é criar regras, porque isso nós já temos, né? Mas seria basicamente tentar entender e montar um guia que seja, né? Assim, por enquanto, uma ideia, um guia que pudesse discriminar e deixar o professor ter mais clareza daquilo que ele pode pontuar como certo, errado. Então, assim, quando a gente fala assim, uso inteligência artificial, usa de que forma, com qual, vamos supor, uma tradução, ela tem um tipo de inteligência. Então, você pode traduzir, você pode revisar, você pode escrever, você pode melhorar um texto. Tem várias formas de dizer que usa inteligência artificial. Mas, sim, isso todo mundo faz. É uma realidade. A questão hoje, principalmente com relação aos textos, os alunos, que é o que a gente tem trabalhado, o quanto disso prejudica a questão do critério, sabe? Porque não adianta também você ter um manual para seguir e aquele manual, ele se tornar uma cadeia, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. Então, assim, a questão do pensamento crítico, ela tem que estar lá desenvolvida, mas sim, a gente entendendo que essas ferramentas, elas chegaram para aprimorar, para melhorar e, assim, até otimizar o nosso trabalho, só que isso não... Então, assim, eu penso, né, por enquanto, assim, de que forma a gente pode colaborar com esse produto que já está pronto, né, já temos as normas, temos as regras e tal, de que forma eu posso separar cada coisa no seu lugar, vamos dizer assim, né, para que o professor, ou, enfim, o supervisor, seja quem for, ele tenha mais capacidade e coerência na hora do seu veredito, né, da sua revisão, enfim. De bola, Patrícia, obrigado. Eu acredito que eu já falei em outra reunião, gente, sobre como foi a experiência da gente quando eu fazia graduação ainda em rádio e TV lá na Federal do Maranhão, como foi a experiência da instalação da internet Wi-Fi no campus. Acho que eu já falei disso, eu tenho impressão. Não lembro. O debate era, nós devemos ou não permitir a instalação de internet Wi-Fi, de sinal de Wi-Fi no nosso prédio, porque isso vai roubar a atenção das e dos estudantes. Então, aí você vê professores de comunicação aos quais eu reservo muita gratidão, porque fui aluno delas, fui aluno deles ali, mas com esse pensamento restritivo, vai tirar a atenção da aluna, vai tirar a atenção do aluno. Gente, é inegociável. A internet, ela não retrocede desse prédio para trás, sabe? Ela só vai avançar. A nós, me parece, já encaminhando para o final da apresentação, cabe pensar de maneira crítica como potencializar o uso dessa internet em sala de aula, como potencializar o uso crítico, o uso responsável, o uso correto de uma inteligência artificial qualquer que seja, de um revisor qualquer que seja, de um tradutor qualquer que seja. A gente tem ali a normativa nacional de março de 2026, dando caminhos de como a gente deve proceder em relação ao uso da inteligência artificial, mas esses protocolos, a mim, parece necessário que cada instituição se estabeleça em torno do que já está posto. Sim, eu tenho o direito e eu tenho a possibilidade de utilizar isso, mas como é que eu vou fazer dentro da estrutura específica do nosso grupo memória, por exemplo?
Como é que eu vou fazer dentro da minha sala de aula? Como é que eu vou fazer dentro do meu curso, do meu departamento, do meu centro e assim sucessivamente? Diga, Patrícia. Você sabe que eu fico pensando, né? Eu faço revisão há muitos anos, então, assim, se você me pergunta assim, Patrícia, na sua prática, o que mudou? Gente, mudou um monte de coisa. Então, assim, o trabalho que eu pegava para revisar era um trabalho robusto, um trabalho, assim, que tinha uma metodologia bem escrita, dialogava com os autores, e cheio de erros de português. Então, era vírgula, era crase, era um monte de coisa assim. Então, tinha muito erro e muito conteúdo. Hoje é o contrário. Gente, não tem erro. Não tem erro mais os textos, eles vêm impecáveis. Aí eu fico assim, tudo bem que hoje, vamos dizer assim, quem procura revisão de texto são raríssimos, né? Se eu fazia, sei lá, vamos colocar 4 teses por mês, eu faço uma a cada 3 meses. É a pessoa que ainda é muito disciplinada, aquela coisa. Mas não adianta, porque esse olhar para o antes e para o agora, aí eu fico pensando assim, poxa, mas não era para ser assim. Então, assim, se a gente tem uma máquina que está funcionando a nosso favor, a ideia é que melhorasse, né? Que as próprias pesquisas elas fossem melhor, porque com esse tipo de coisa a gente tem que se preocupar. Sei lá, é por aí o negócio, sabe? Então. É assustador, né? É assustador. Pensando de novo, em forma de adequar o uso, ele não vai retroceder, gente. As pessoas, elas não vão, nossas alunas, nossos alunos, nossos colegas, as nossas colegas não vão deixar de utilizar uma plataforma qualquer que seja, que, como a Patrícia falou, colaboram para o nosso trabalho, facilitam em alguma medida uma tradução, uma revisão. Mas é pensar de maneira crítica, e essa crítica, me parece, passa necessariamente pela regulação. E aí a gente pode estar falando da regulação de novo, dentro de microcosmos, dentro do meu curso específico, dentro da minha disciplina, para que essa onda, ela vá se formando até que se tenha uma política institucional da Universidade A, da Universidade B, da Universidade C, e depois a gente tem uma política das universidades federais, uma política dos institutos federais. Não, agora a gente tem uma política do Ministério da Educação, percebem? A gente vai avançando, porque me parece, posso estar enganado, que esperar pura e simplesmente que essa regulação venha sem que ela seja provocada no nosso cotidiano vai ser uma medida infrutífera. Isso posto, já adiantando o meu agradecimento pelo tempo de vocês por nos ouvirem com tanta atenção, com tanto carinho, eu quero pensar nesses próximos minutos, e eu vou ver a gravação, já que eu vou ter que sair já, eu gostaria de pensar com vocês sobre esse limite, se há um limite de inviabilidade da normatização, da regulação do uso dessas tecnologias que estão postas na nossa mão, se ali no segundo quadradinho que a gente vê a provocação, se há uma espécie de contradição entre regular e ampliar o acesso, e mais do que isso, os pontos de vista individuais de vocês dentro das realidades de cada um, porque a gente sabe que entre nós há estudantes de graduação, há estudantes de pós-graduação, há professoras, professores, há revisoras, então são muitas as realidades, há juristas que se colocam dentro de um mesmo tema gerador. É isso. É isso, gente. Agora eu acho que a gente pode usar, né, esses minutinhos para conversar. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu me lembrei de duas produções ficcionais, né, que eu já assisti e uma eu estou assistindo no momento. A primeira delas é 1984. Né? Então, assim, parece que a gente roda e a gente cai, né, no romance lá de George Orwell, né? Então, me parece que é uma primeira sensação. E mais recente, eu tenho acompanhado uma série, é boa, Ana, a gente não pode esquecer da foto antes do jogo sair. É tirar a apresentação, então, Thalita, enquanto você vai falando, eu faço a foto. Vou parar o compartilhamento. E a outra é uma série que eu estou assistindo que se chama Silo. Ela está na Apple TV. E ela é excelente para pensar essa coisa também do controle, das construções, né? Então, fica essas duas recomendações. E aqueles que puderem e quiserem abrir as suas câmeras para a gente fazer o nosso registro, sempre muito bem-vindo, né, da nossa reunião. Não sei se todos vão poder, mas aqueles que puderem rapidamente,
abrir as suas câmeras. Nossa, a Marina pareceu aquele iluminado, assim, a câmera foi abrindo aos poucos a iluminação. Deixa eu ver aqui, eu tenho que aumentar o meu layout para aparecer todo mundo. Peraí, aqui. Agora eu estou vendo todo mundo, porque antes eu não estava vendo todos. Aí, agora sim. Agora dá para tirar todo mundo bonitinho. Peraí. Vou preparar aqui. 1, 2, 3 e... Foi. Porque senão o pessoal me briga por essa foto aí, que o negócio é terrível. Mas eu queria saber, alguém mais tem algum comentário, algum questionamento, alguma inquietação que ficou, né, dessa nossa conversa, que gostaria de compartilhar? A hora é agora. Gente, eu me despeço de vocês, eu vou entrar em atendimento agora para quem está nos assistindo pelo YouTube. Desculpa, essa nossa vida de docente é uma loucura, a gente vai sobrepondo os compromissos e quando vê, tá na correria. Mas é isso, brigadão. Beijo, beijo, beijo e até semana que vem, gente. Fala, Adri. Eu vou remeter lá no passado, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, eu escrevia muito para médicos, né? E tinha uma revista que estava ensinando naquela época, gente, lá atrás, bem lá atrás, não existia o UOL ainda, o grande provedor era o Mandic, que eram para poucas pessoas, né? Então, eu escrevia naquele momento lá atrás, sem saber nada de internet, eu escrevia sobre tecnologia e escrevia sobre internet, a potencialidade dele, como que isso ia mudar a nossa rotina, os prontuários eletrônicos, que até hoje não são realidades em todos os consultórios de hospitais. E assim, pensar de onde a gente veio lá atrás, a primeira vez que eu peguei no mouse, coisa louca, você não conseguia controlar aquele movimento, não sei se aconteceu com vocês ou não, a internet discada, a migração para o smartphone, meu filho que não dormia à noite porque de madrugada era um pulso só na internet discada, então quando ele começava a conversar com os amigos e tinha acordado no dia seguinte e não conseguia. Então, eu acho assim, o quanto a gente avançou com essa tecnologia, tá? A gente estar aqui conversando, discutindo, mas cada avanço gera novos limites, novas reflexões, e claro, eu acho que é óbvio para a maioria das pessoas que pensam que a gente precisa de regulamentação. E a regulamentação não é uma para todo mundo, é como as constituições dos nossos países, né? A gente avança, depois a gente tem que reformular, tem que voltar de novo, e tem que ser pontual. Por isso que eu acho que nós precisamos conversar sobre isso com os alunos, com os parceiros, cobrar dos governos, pensar agora nas eleições, né? Porque é um caminho muito lindo que se descortinou na nossa vida. É muito bacana, sabe? Até as pessoas estavam vendo agora, conversando com uma amiga de uma plataforma, você rever o próprio passado, sabe? As próprias memórias, né? O que você faz com o Instagram, o Facebook de uma pessoa que já morreu? Você apaga? Você continua ali matando a sua saudade? Depende. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, mas cabe a gente, a cada um de nós, criar regras. Por isso que eu acho que o trabalho da Paty é muito importante, porque cria guias dentro de um universo de pessoas que vão replicar tudo isso, né? É uma percepção pessoal. Obrigada, Adri. Foi ótima a sua percepção. Alguém mais tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Que a gente acabou que foi conversando, né, ao longo da apresentação, né? A gente foi escrevendo aqui também no chat. A Marina colocou aqui, Thalita, eu fiquei curiosa só acerca de quais foram as palavras que a aluna disse que o Instagram não gosta. A gente estava falando, foi uma postagem que nós fizemos,
Ai, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que tinha a ver com abuso, com estupro, com palavras pesadas, né? Eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas tinha a ver, assim, com palavras que não eram bem-vindas, né? Que tinha... eu acho que era alguma coisa sobre essa questão de violência. E aí, essas palavras que são muito explícitas, digamos assim, né? O Instagram não aceita. Eu só não me lembro, assim, exatamente quais eram as palavras, mas eu acho que tinha a ver com violência contra a mulher, alguma coisa. E aí ela falou também que ficou pensando também a partir do paralelo com 1984, o quanto esse silenciamento discursivo silencia também a conversação sobre determinados assuntos na esfera pública, total. Eu acho que essa questão das bolhas, né, bolhas algorítmicas, por exemplo, isso aí está acabando com o debate público e com a opinião pública, né? Porque aí as pessoas acham que tem uma opinião a respeito de um recorte mínimo de uma realidade enorme, né? É algo que é muito complexo. Hoje eu estava até falando isso em sala de aula, inclusive, né? Como que essa questão das bolhas são perigosas, né? Sobre isso, a Janice falou que os filhos reativaram o Instagram do Robbie Williams para preservar a imagem real dele, pois estão sendo vinculados muitos conteúdos produzidos por IA. Olha só, então foi uma alternativa também, né, para combater essas informações. E a Adri completa, né, tudo somado à questão da desinformação. Então, eu acho que esse livro ele vai trazer uma lucidez muito grande com relação a essas questões mesmos, que a gente está diante, que nós estamos vivendo, mas que por vezes passam, vamos colocar assim, despercebidos também, né? Então, ansiosa aí pelos próximos debates. Agradeço a todo mundo que esteve aqui presente hoje. Nos vemos na semana que vem e desejo uma ótima semana para nós aí, que seja extremamente produtiva. E nos encontramos em breve. Um beijo, gente. Tudo de bom, ótima semana, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente.